Olá, ouvintes do Ecos do Marajó, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Luiz e hoje a gente chega ao episódio do podcast Ecos do Marajó com uma entrevista super especial com o professor e historiador Agenor Sarraf Pacheco, que vai contar para a gente um pouco da sua pesquisa que vai ser contada esse ano na Avenida por uma escola de samba de Belém. E eu queria inicialmente que você contasse um pouco como foi receber essa notícia sobre o carnaval e que você será o homenageado. Eu estava em Fortaleza, no evento internacional História e Historiografia, e aí tinha mensagem no meu WhatsApp, tinha mensagem no Instagram, tinha mensagem no Facebook, tinha ligação perdida, e naquele momento eu estava exatamente na mesa e eu estava apresentando uma pesquisa cujo tema era pensar o Marajó como a cabeça de uma serpente. Se você olhar no mapa do Marajó, esse mapa centrado no estado do Pará, você vai ver que o arquipélago ele está ali cravado na garganta do Grande Rio. Então eu estava falando disso e o telefone tocava, eu não podia atender. E aí eu peguei, passei uma mensagem, eu vi que era o Elzo Leão, um grande produtor cultural, artista, trabalha com quadrilha, trabalha com carnaval. Era o Elzo querendo falar comigo. Aí eu passei uma mensagem para ele e disse assim: Elzo, é o seguinte, eu estou no evento, assim que eu chegar no hotel, eu entro em contato com você. E aí assim que eu cheguei no hotel, liguei pro Elzo e foi muito incrível. Primeiro eu fiquei hiper surpreso, nunca tinha passado na minha cabeça que a minha história, né, viraria tema de um samba-enredo de uma escola, especialmente de Belém, né? Porque eu me sinto em Belém ainda estrangeiro. Eu moro aqui há 15 anos, depois que eu passei no concurso da universidade, dessa grande universidade que a gente está gravando aqui. Eu nunca imaginei isso. Aí eu peguei, fiquei surpreso com o que ele me disse, professor. Ele disse assim para mim: professor, o ano que vem eu sou o carnavalesco da Mocidade Unida do Bengui e eu escolhi como tema Agenor Sarraf e o Marajó. Aí eu disse assim: mas tu tem certeza? Tu não achas que o arquipélago, né, essa grande Amazônia Marajoara, esses campos e florestas, mereceria ser homenageado por uma outra grande personalidade, né? Uma pessoa que tivesse uma história muito mais interessante do que a minha, alguém que tem um legado maior, ou de repente outro tema da região. Disse: não, professor, você vem batalhando aí para desvendar esses múltiplos Marajós. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Eu acho que está mais do que na hora de a gente contar essa história. Aí eu disse: tudo bem então, mas então deixa eu sugerir um tema que seja poético, político e simbólico. Foi aí então que nasceu. Eu tinha feito a apresentação, né, sobre o Marajó como a cabeça da serpente, como ancestralidade indígena. Eu disse: então vamos fazer o seguinte, acho que o tema pode ser esse: o menino do Marajó na cabeça da serpente. A partir daí, quando eu volto para Belém, tem uma grande reunião com toda a diretoria da mocidade, e aí nós começamos então a pensar exatamente como seria essa apresentação, né, no Carnaval de 2025, na Avenida, na Aldeia Cabana, em Belém. Então foi o convite e a surpresa se deu nessa conjuntura. Aproveitando, gostaria que você também compartilhasse com os ouvintes sobre as suas últimas pesquisas, como você tem estabelecido esse entendimento para o próprio entendimento do município de Melgaço, de onde você vem, como tem se dado e como dialoga com a história do Marajó. O livro Marajó, o Coração da Amazônia, é fruto de um longo trabalho de estudo, pesquisa, escrita, né? Apresentação
pública acadêmica, porque foi, antes de tudo, uma tese de doutorado, e até a sua publicação no ano passado, no ano de 2024. Né? Mas como é que nasce, né, essa ideia? Tudo começou em 1993, quando eu começo a ser professor. Na verdade, em 1992, eu comecei a ser professor do ensino de primeira a quarta série. Naquele contexto ali, eu estava alfabetizando crianças. E como eu era um grande leitor de Paulo Freire, eu fazia magistério, né? Todas as obras do Paulo Freire que chegaram na minha mão, eu li. E aí eu fui tendo a compreensão que para alfabetizar uma criança no Marajó, na Amazônia, eu precisava partir da história local. Né? Eu não podia começar com uma história global, uma história externa, para depois chegar na história da criança. Eu tinha que partir da sua realidade. Porque desde ali, ainda que não fosse uma compreensão profunda, a minha ideia era que era muito mais fácil alfabetizar com coisas palpáveis, conhecidas, para depois chegar nas abstrações, né? Pois bem, dito isso, eu em 95 passo no curso de História, na UFPA, fui aluno da interiorização, cursei de 95 a 99, e eu já vim então pesquisando, né? Essa história daquele município que é o município de Melgaço, o município, um dos municípios do chamado Marajó das Florestas. E o que eu percebia? Eu percebia a seguinte narrativa: todo mundo falava que aquela cidade, que naquele contexto era muito pequena, tinha sido uma cidade grande, desenvolvida, mas que entrou em decadência, foi governado por Breves e Portel e simplesmente quase desaparece do mapa. Então essa grandiosa história estava muito na memória, porque na prática era uma cidade pequena, como ainda é hoje frente a outras cidades de médio e grande porte. Pois bem, dando aula de estudos amazônicos, já aprendendo os métodos da pesquisa histórica, especialmente trabalhando com documentos e depoimentos orais, especialmente história oral, eu tive a seguinte ideia, e eu acho que essa ideia, assim, ela foi uma ideia que até hoje atravessa a minha longa história de educador. Não por acaso eu estou ministrando um curso agora sobre Oficina de História 2, e o primeiro grande eixo foi ensinar os alunos como pesquisar com história oral, como fazer uma entrevista, como produzir. Então eu peguei aquelas crianças eram 10, 11, 12 anos, crianças muito falantes, meus alunos de quinta série. Eu disse, olha, a gente vai conhecer a história de Melgaço, só que a gente vai conhecer a partir das histórias dos moradores locais. E aí foi muito incrível porque as crianças toparam, né? E criança adora, né? Então, como é que eu fiz? Eu organizei grupos de 5 crianças, da turma de quinta série, e selecionei moradores antigos, acima de 60 anos, que moravam em Melgaço, que podiam contar a história do espaço rural e do espaço urbano. E nós, então, entramos em contato com esses narradores, pedimos a permissão, pedimos para participarem, colaborarem com esse projeto. Todos eles adoraram, e nós íamos com os grupos de crianças. Imagina essa cena: 5 crianças sentadas no chão na casa da dona Martinha, e a dona Martinha contando as suas memórias do mundo rural, da cidade quando chegou, do mundo do trabalho, das festas. E isso foi fazendo com que eu entendesse, a partir de Melgaço, a conexão de Melgaço com um Marajó mais amplo. E qual o significado da serpente como elemento central do enredo e que mensagem você espera que ela transmita no Carnaval 2025? A presença da serpente na cosmogonia e cosmologia amazônica e marajoara é muito forte. Pesquisando desde a cerâmica marajoara, passando pelo relato de cronistas, naturalistas, viajantes, literatos até a grande tradição oral, a gente percebe que nesse imaginário a serpente é a fertilidade,
é a vida. Se você olhar com calma os motivos ornamentais da cerâmica marajoara, você vai ver sempre dentro um ventre materno e uma cobra, e uma serpente. Isso mostra que na concepção ameríndia marajoara, a cobra ela é o início e o fim, ela é a vida. E a ideia de a escola de samba trazer o termo Menino do Marajó na cabeça da serpente foi exatamente para valorizar o ponto de vista ameríndio, né? Porque se apresenta nas várias narrativas que trazem sempre o ponto de vista das populações marajoaras. E na narrativa da Alcidiana, tem um momento que a Negra Amélia incorpora uma entidade africana e aí ela canta a partida da cobra que vai deixar o rio morto. Então, a própria escola de samba, ela vai ser uma grande serpente na avenida e a mensagem é: se a gente não valorizar os saberes ancestrais, se a gente não valorizar as histórias locais, se a gente não valorizar os saberes das populações que sustentaram a vida e a floresta amazônica, a serpente vai partir. E a partida da serpente é a morte do rio e a destruição do próprio planeta. Então, assim, acho que a grande mensagem que a escola vai deixar é isso. Em meio a esse mundo moderno, urbanocêntrico, europeu, você precisa olhar para os verdadeiros saberes que defendem a vida, o equilíbrio na relação cultura e natureza. Muito bem, professor. E para finalizar, como você acha que o carnaval pode ajudar a promover o conhecimento e a valorização da identidade marajoara? O carnaval, como uma grande manifestação artística e cultural, é um momento de encontros, trocas culturais, mas acima de tudo o carnaval é um momento de uma grande aula, uma aula pública em meio, à festa, à celebração da vida. O carnaval, ele é um texto, e geralmente é um texto que conta outras histórias, Geralmente é um texto que desvenda outros mistérios da vida e segredos. E tem algo fundamental para mim, que o carnaval ele pode implodir com a concepção oficial de escrita da história. Geralmente as escolas de samba fazem grandes pesquisas e trazem para a avenida a partir de uma perspectiva artística, poética, lúdica, política, uma forma de narrar acontecimentos, fatos, histórias que levam as pessoas a refletirem e, acima de tudo, a conhecerem. No caso da escola de samba Mocidade Unida do Bengui, trazer para a avenida a história do menino do Marajó na cabeça da serpente é também trazer a história de outros meninos, de outras meninas que, tendo nascido na beira de um rio, tendo nascido em meio à floresta e toda essa convivência, e tendo vindo de famílias pobres, tiveram na educação a única e talvez última arma de luta para a emancipação. E aí contar essa história é ao mesmo tempo chama a atenção de que outros meninos e meninas muitas vezes precisam só de uma oportunidade para lutarem por uma vida melhor e poderem contar também outras histórias de sua região. Então, o Menino do Marajó na cabeça da serpente é mais uma grande aula sobre o Marajó, que é uma região histórica, ancestral da Amazônia, mas ainda muito pouco conhecida. E às vezes divulgada na perspectiva mais negativa, e não se valoriza muito as histórias que realmente explicam melhor a região e o seu lugar na história da Amazônia. E chegamos ao final de mais um episódio do Ecos do Marajó. Agradecemos ao professor Agenor Sarraf por contar um pouquinho dessa história que será contada no Carnaval de 2025. E a você, ouvinte, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Ecos do Marajó. Se você se interessa por outros episódios
Acesse as nossas plataformas digitais no YouTube, no Spotify, em nossos canais no WhatsApp. Compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por essas histórias marajoaras contadas por marajoaras. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.